A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, vamos iniciar o quarto trimestre da CPAD e eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você nesse ano de 2020 em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estudar nesse quarto trimestre sobre a importância de conhecer a nossa história, a história da igreja. Vamos observar essa história da igreja desde a igreja primitiva, dos pais da igreja, até o início do movimento pentecostal aqui no Brasil. E tem muita coisa boa para a gente aprender junto, lição por lição. E eu espero que eu possa contribuir com você em nome do Senhor Jesus. O tema da aula de hoje, da lição de número 1, vai tratar sobre o seguinte assunto nesse quarto trimestre da CPAD, em nome de Cristo. Por que estudar história? Por que a gente precisa estudar a história da igreja? Você vai ver que vai ser muito legal estar aqui conosco em nome do Senhor Jesus, tá bom? Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Eu espero que Deus em Cristo abençoe você. Deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, tá? Compartilhar a palavra de Deus. Ô presença, por favor, coloca aí hashtag Glória a Deus. A gente tá aqui comentando com vocês nesse quarto trimestre as lições de adultos, jovens, juvenis, olha, adolescentes vencedores, pré-adolescentes está entrando aqui também, discipulado, ou seja, tudo sobre EBD, tu acha aqui, tá? Eu espero que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. No link na descrição você vai encontrar tudo aí. A nossa aula de hoje tem aí um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos para a gente poder trabalhar juntos em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor. Por que estudar história? Esse é o tema da lição de número 1 do quarto trimestre da CPAD, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Estudar a história da igreja é muito importante. A gente precisa compreender o que aconteceu depois de Atos dos Apóstolos, depois do primeiro século da igreja cristã. É claro que essa igreja, ela vai tomando as suas atitudes século a século, aprendendo um pouco, formando as doutrinas, para então chegar até os nossos dias com o movimento pentecostal. É claro que nós vamos estar analisando com você período a período, não de forma profunda como a história da igreja procura demonstrar para a gente, mas pelo menos fazendo uma análise panorâmica para você ter uma ideia para passar aos teus alunos. E nós temos hoje uma análise bíblica também, um fundamento bíblico para apresentar hoje em sala de aula na EBD. Salmo 78, versículo 1 ao 4. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula, tá? E também leia o destaque. Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 3. Você percebe que Lucas é o primeiro historiador da história da igreja, demonstrando exatamente a importância de narrar os fatos. Estudar a história da igreja é uma riqueza que temos em mão. O primeiro ponto da aula de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na classe dos adolescentes. O que é a história? A história, na realidade, ela é uma ciência que procura analisar os fatos arqueológicos de tudo aquilo que já passou. E quando a gente precisa afunilar e entender aquilo que nós estamos compreendendo sobre a igreja, nós percebemos que a igreja ela exerce um grande papel em todo o período histórico da humanidade. Por exemplo, você sabia que as escolas elas surgem dentro da igreja após o cristianismo? As casas de misericórdia, ou seja, os hospitais, surgem também dentro da igreja após esse boom do cristianismo. Então a igreja ela traz uma compreensão maior sobre essa ajuda humanitária e tudo isso é registrado historicamente. Nós temos períodos históricos, desde a questão do primeiro século até os nossos dias, para a gente entender que exatamente foram surgindo na história doutrinas, interpretações bíblicas, aquilo que vai chegando até os nossos dias, para a gente então entender o que é esse movimento pentecostal que é rico, que é maravilhoso, que traz para a gente esse crescimento em Jesus. E o segundo ponto da nossa lição levanta também outra questão: como estudar a história?
Você percebe que a Bíblia, ela apresenta para a gente histórias que foram verdadeiras, histórias que são comprovadas, por exemplo, arqueologicamente. Várias narrativas bíblicas, como por exemplo a história do povo hebreu, são registradas exatamente para poder trazer esse crescimento em Jesus. Por exemplo, vamos pegar um exemplo da história do período de Esdras e Neemias. O período de Esdras e Neemias é um período histórico que surgiu na nossa história, da história do povo judeu, que traz exatamente um crescimento e também a importância de conhecer a história do seu povo, da sua nação. Quando Esdras e Neemias retornam para Jerusalém, eles retornam depois de 70 anos do cativeiro. Muita gente morreu durante esse cativeiro. E como foi preservado, por exemplo, os documentos? Foram guardados, a história acabou sendo registrada e nesse retorno, entender o que se passou antes era importante. Você percebe em Neemias capítulo 8 que Esdras, ele era um grande historiador e ele ensina a escritura, ele ensina a palavra, mas ao mesmo tempo ele ensina a história, aquilo que aconteceu. E por que a gente precisa estudar a nossa história? E entender exatamente que a igreja, ela traz uma contribuição muito grande para a humanidade, traz uma contribuição muito grande para a fé, traz uma contribuição muito grande para as doutrinas, para que a gente possa exercer hoje na igreja. E como você pode, pelo menos, entender a importância da história em si, da história da humanidade, da história da igreja? Eu não sei se você já teve a oportunidade, por exemplo, de assistir aqueles filmes antigos que despertar em você algumas curiosidades. Por exemplo, o Indiana Jones, aqueles filmes são muito legais, porque eles trazem essa ideia de pesquisar a história, de pesquisar a arqueologia para trazer um fundamento. Eu não sei se você já tentou construir, por exemplo, a árvore genealógica da sua família. Quem são os seus antepassados? Você é descendente de quem? Isso tudo ajuda você. A Bíblia demonstra isso pra gente. Lá em Mateus capítulo 1, Lucas 3, fala dessa descendência histórica de Jesus. Como é importante conhecer a sua história para você ter um fundamento. Como é importante você pelo menos saber o significado do teu nome. O que significa o teu nome mesmo, né? Por exemplo, o meu, Janderson, ele significa filho de André. E isso traz para mim um entendimento maravilhoso a respeito disso. Qual o significado do teu nome? Qual o significado da tua história? De onde você veio? Quem são os teus avós? E a gente percebe também, encaixando isso com a história da igreja, por que a gente precisa estudar essa história? Para ter fundamento, gente, para ter base, para ter uma doutrina solidificada, para pregar o evangelho melhor. Vamos avançar então, vamos para o terceiro ponto e último da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A história da igreja é a minha história. Ou seja, nesse terceiro ponto nós estamos entendendo com você que essa história da igreja, a história das doutrinas, os períodos históricos em si, fazem parte da nossa história. Por exemplo, você vai encontrar no período da patrística Policarpo de Esmirna, um servo de Deus que foi discípulo de João, que foi perseguido exatamente pelos imperadores daquele período. Quando ele foi preso, ele pastoreava uma igreja, ele era um idoso de 86 anos e ele foi obrigado a negar a Jesus. Sendo questionado se ele negaria ou não, ele disse o seguinte: olha, eu servi a Jesus nesses 86 anos e nesses 86 anos ele nunca me abandonou. Não é agora que eu irei negá-lo. Você percebe esse homem de Deus declarando a sua fé. São heróis da fé que não estão registrados nas páginas sagradas. Você vai encontrar, por exemplo, a respeito, historicamente falando, dos pré-reformadores, como Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona se converte a partir do momento em que ele está desesperado. E a própria história faz questão de dizer que quando ele se converte, há uma ação de Deus ali, há uma ação do Espírito. Ele estava desesperado, pensando em retirar a sua vida, mas ele ouve algumas crianças cantando por detrás da cerca e dizendo: pega e lê, pega e lê. Deus usa aquilo para entrar no seu coração, e naquele momento, quando ele ouve isso, está passando na sua frente um pedaço de papel embolado, e quando ele pega aquele papel e abre aquela anotação, está escrito uma passagem bíblica, e quando ele lê aquela passagem bíblica, ele entende a mensagem de Deus. Homens de Deus que
foram reformadores, pré-reformadores que falaram sobre a importância desse evangelho. Por exemplo, John Wycliffe, que é outro homem que surge na história, que defende a importância de ter a Bíblia na mão do povo, na língua do povo. O próprio Martinho Lutero, que traduz a Bíblia para o alemão, que provoca esse estopim também da reforma protestante. Hoje nós somos protestantes por causa disso. O João Calvino, que traz uma contribuição sistemática muito poderosa. Então são homens que vão surgindo na história. Você percebe, por exemplo, Dwight Little Moody. Você percebe, por exemplo, homens que vão surgindo nos períodos do avivamento, defendendo o pietismo, defendendo a importância de servir a Jesus em consagração. Você encontra, por exemplo, homens de Deus que dedicam a sua vida à causa do evangelho. E é sobre isso que a gente vai estudar. Vamos compreender, por exemplo, a respeito da história de Charles Fox Parham, que é um homem de Deus que é levantado para poder pesquisar a respeito do batismo com o Espírito Santo. William Seymour, que é um homem de Deus que traz um fogo espiritual nessa questão histórica, para a gente entender que o nosso pentecostalismo tem razão, que o nosso pentecostalismo tem base, que o nosso pentecostalismo em falar em línguas tem resquícios históricos. Então tudo isso vai chegar exatamente até o nosso pentecostalismo brasileiro com Daniel Berg e Gunnar Wingre, e nessa análise nós vamos entender que isso também faz parte da nossa história, também faz parte do nosso fundamento. Por que a gente pensa assim? Por que o crente pentecostal, por exemplo, acredita no batismo com o Espírito Santo, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza em breve e voltará? Isso tudo faz parte de um viés doutrinário que a gente defende. Então nós vamos entender exatamente que o crente pentecostal é aquele que lê a Bíblia, entende a Bíblia e interpreta a Bíblia como a Bíblia está. Isso tudo faz parte da história. A gente lê o texto, está escrito no texto e a gente acredita nisso. A gente acredita nos dons das línguas. A gente acredita nos dons de profecia. Que o Espírito Santo é um agente atuador. É um Deus todo-poderoso que atua no meio da igreja hoje. Então tudo isso a gente vai aprender a partir da história da igreja e eu espero contribuir com você aqui nesse trimestre para a glória de Deus. E é claro, se estou contribuindo com você na aula de hoje, que é uma aula mais panorâmica, deixa aí teu comentário, tá? E eu te aguardo por aqui na lição de número 2 em nome do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração e até lá, se Deus quiser.